O milionário viúvo se apaixona pela mendiga negra que ninguém acreditava e revela segredo. Na pequena e conservadora cidade de Pedra Bonita, a aparência sempre ditou regras que Maria Antônia não conseguiu seguir. Com 28 anos, o peso de sua gordura parecia um fardo que a isolava do mundo. A pressão diária de sua mãe, Dona Conceição, que frequentemente dizia que a beleza estava atrelada a um corpo magro, tornava tudo ainda mais pesado. Se você não mudar, ninguém vai olhar para você, Maria, dizia com um olhar preocupado. As palavras dela cortavam mais que uma faca, e dia após dia, Maria se sentia mais como uma sombra do que como uma mulher. Na manhã em que tudo mudou, Maria estava no campo, colhendo feijão sob o sol escaldante. As gotas de suor escorriam por seu rosto, e o olhar dos vizinhos, sempre crítico, a fazia querer se esconder. Então, de repente, um carro luxuoso parou na estrada de terra batida. Era o coronel Eduardo Mendes. Um homem com a fama de ser ríspido e reservado, mas cujos olhos carregavam um mistério profundo. Ele a chamou com uma voz firme, mas calorosa. Maria, preciso de alguém em quem confie. Você se importa de trabalhar comigo? O convite foi um choque que Maria não esperava. Trabalhar para o influente coronel? Era como um sonho. Ao aceitar, ela se viu em um mundo novo, longe da dura rotina nos campos. Eduardo a tratava com respeito, enxergando não apenas seu corpo, mas seu talento e inteligência. Aos poucos, Maria começou a despir-se das inseguranças que a acompanhavam, se permitindo ser feliz. Porém, nem tudo eram flores. As filhas de Eduardo, Carmen e Beatriz, não escondiam seu desprezo pela nova funcionária do pai. Elas sussurravam insultos e troçavam da aparência de Maria em cada oportunidade. Como ele pode gostar de uma mulher assim? Era o murmúrio que a seguia. A cada olhar frio, Maria sentia o nó na garganta se apertar. A insegurança voltando como um fantasma. Conforme a relação entre Maria e Eduardo florescia, um segredo do passado dele ameaçava tudo. Um amor antigo que ninguém na cidade conhecia. Souberam disso numa noite em que estavam sob as estrelas, trocando promessas e sonhos. O peso da confissão estava se acumulando como uma tempestade prestes a estourar. Maria precisava de confiança e do apoio de Eduardo para enfrentar a hostilidade das filhas. Mas o que ela ainda não sabia era o quão profundo era o buraco em que Eduardo estava preso. Um evento inesperado poderia mudar tudo, não só para eles, mas para a vida de Maria. Quando um escândalo antigo voltou à tona, seus corações foram colocados à prova. O clima de tensão esquentou e agora Maria precisava decidir. Valeria a pena lutar pelo que sentia? Em meio a esse turbilhão emocional, um novo desafio surgia, ameaçando não apenas seu amor, mas sua própria segurança. O que Maria faria a seguir se sentisse que o mundo desmoronava ao seu redor? A jornada dela estava apenas começando e a verdadeira batalha seria pela aceitação de si mesma e pelo amor que poderia salvá-la ou destruí-la. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença! Vamos interagir! Maria olhou para Eduardo, seu coração batendo acelerado. A luz da lua estava brilhante e parecia refletir a esperança que crescia dentro dela. Mas naquele momento, uma sombra passou por seu olhar. O silêncio da noite foi quebrado por um grito ensurdecedor que vinha da direção da casa do coronel. Era a voz de Carmen, a filha de Eduardo, em desespero. Pai, vem rápido! É a mamãe! Eduardo ficou paralisado, o rosto pálido. Maria sentiu um frio na espinha. O que havia acontecido? Ele virou-se e correu, e Maria o seguiu. Quando chegaram à casa, encontraram Dona Conceição, a mãe de Maria, caída no chão, pálida e sem respirar. O caos se instalou. A cena se desenrolava como um pesadelo. Carmen estava em prantos, enquanto Beatriz olhava horrorizada. O que aconteceu? Maria conseguiu perguntar, mas suas pernas estavam tremendo. Ela estava no mercado. Quando desmaiou? Não sei! Carmen gritou, soluçando. Maria olhou para Eduardo, que já estava tentando reanimar sua mãe. Sem sucesso. Sentiu um nó na garganta apertar, a dor a invadir de uma forma avassaladora. Alguém chamou uma ambulância, mas parecia que o tempo estava parado. Maria se sentou no chão. A cabeça girando, as mãos dela tremiam. O mundo parecia desmoronar. Por que isso está acontecendo? Pensou. Cada segundo era uma eternidade. Quando a ambulância finalmente chegou, já era tarde. Dona Conceição foi declarada morta. O luto tomou conta e, estranhamente, a salva trabalho desmoronava ao seu redor. A cidade inteira estava em choque. O funeral foi repleto de murmúrios e olhares. Quem era Dona Conceição? Que vida estranha ela teve! Todos sabiam das pressões que ela impunha a Maria, mas nunca conheciam os segredos que ela guardava. Maria se perguntava, e se sua mãe tivesse mais histórias para contar? E se houvesse algo que ela nunca soube? No meio do luto, algo inesperado aconteceu. Um homem apareceu em Pedra Bonita, com um sorriso enigmático e um olhar que fazia o estômago de Maria revirar. Ele se apresentou como Renato, um amigo de infância de Dona Conceição. Veio para unir as peças do passado. Ele disse, olhando diretamente para Maria. Sua mãe não era quem você pensava. Ela tinha um segredo que mudaria tudo. As palavras dele eram como um muro que desabava ao redor dela. Mas antes que Maria pudesse perguntar mais, um burburinho começou a se espalhar pela multidão. Alguém gritou, é verdade, ela teve um amante, ele está na cidade. O clamor aumentou. O que estava acontecendo? O que mais Maria não sabia sobre a mãe que sempre criticou? Ela viu Eduardo ao fundo, com uma expressão preocupada. O ar estava carregado de tensão. As filhas de Eduardo não poderiam ficar mais horrorizadas. Maria, perdida em suas emoções, não sabia se conseguiria enfrentar mais um escândalo. O que seu amor por Eduardo significava agora, quando novas verdades estavam prestes a emergir? Era como se o chão estivesse se movendo sob seus pés e a verdadeira batalha estava apenas começando. Maria se levantou, sem saber o que fazer. A única certeza que tinha era que as próximas horas poderiam mudar tudo. O que mais ela descobriria?
Estava prestes a se chocar com uma realidade que transformaria sua vida para sempre. A escuridão da verdade estava prestes a se revelar, e nenhuma sombra seria a mesma. Maria ficou em estado de choque, as palavras de Renato ecoando em sua mente. Segredo sobre a mãe que sempre a criticou. Como isso é possível? Ela sentiu seu coração acelerar. A multidão em volta começava a murmurar. A tensão era palpável. Eduardo estava ao seu lado, preocupado. Mas agora esses novos rumores davam ainda mais força à confusão que já envolvia. Então alguém gritou: "Olhem, é ele!" A multidão se afastou, formando um corredor. E no centro desse tumulto, um homem de aparência desgastada aparecia. Uma figura alta, com cabelos grisalhos e uma expressão de dor. "Eu sou Carlos, o amante de Dona Conceição. Preciso falar." Um arrepio percorreu a espinha de Maria. O homem estava lá, a revelação viva de um segredo enterrado. Eduardo olhou para Maria, seu rosto uma mistura de perplexidade e raiva. "Amanda, você sabia disso?" As palavras de Eduardo, carregadas de acusação, a derrubaram. Ela balançou a cabeça, confusa. Carlos avançou, os olhos fixos em Maria. "Ela era mais do que você imagina. Tive que deixá-la para proteger sua segurança. Mas agora tudo está ameaçado." Os olhos estavam cheios de emoção, mas o que ele dizia a deixava ainda mais perdida. A insatisfação de Carmen crescia e ela se adiantou. "E você acredita em qualquer mentiroso que aparece aqui, pai? Agora surge outro lunático dizendo que é amante da nossa mãe?" A voz dela foi como um estalo, uma faísca em meio à tensão. "Não é mentira! Eu estava com ela quando você nasceu!" Carlos gritou, e o impacto dessas palavras soou como um tiro no ar. Maria congelou. Nascimento? Como era possível? Ela olhou para Eduardo, buscando alguma explicação, mas a expressão dele era um misto de choque e incredulidade. As palavras de Carlos pendiam no ar, pesadas e ameaçadoras. "Mandei ela embora por razões que você nunca saberá." Havia algo escuro vindo do passado dela, algo que não era seguro. Maria sentiu uma tempestade dentro de si, um turbilhão de emoções. O que mais havia na história de sua mãe? Qual era esse segredo que poderia destruir completamente sua nova vida? As filhas de Eduardo estavam em estado de descontrole. Carmen se virou para Maria, com fúria nos olhos. "Se tudo isso for verdade, você não só é a responsável pela morte da nossa mãe, mas também pela traição dela. E se você não fosse quem é, nunca teríamos que lidar com isso." Tanta pressão, tanta dor. Maria se sentiu pequena, mas antes que pudesse responder, Carlos interrompeu. "A verdade não é o que vocês pensam. Dona Conceição se preocupava com você, Maria. Ela fez escolhas difíceis por amor, mas tinha motivos para o que aconteceu." O caos foi lentamente relegado para um canto enquanto todos ouviam Carlos com atenção. Mas o clamor da cidade se intensificava. "Como assim? Escolhas difíceis? O que aconteceu, Carlos?" Veio a pergunta, agora direcionada a ele, ecoando em todos os rostos ao redor. O homem, antes tão determinado, hesitou, seu olhar perdido, e nesse instante, a multidão apertou o cerco ao redor dele. Maria sentiu o peito apertar. Cada batida de seu coração soava como um alerta de que o pior estava por vir. Ela se envolveu com coisas que não posso dizer agora. Pessoas influentes e perigosas. A revelação cortou como faca.
O que isso significava para ela, para sua vida? Que coisas perigosas! Maria olhou para Eduardo, mas ele desviou o olhar, a confusão e a raiva prevalecendo. E então um tapa. Carmen havia dado um soco em Carlos, a fúria explodindo como um vulcão. Você não tem o direito de fazer isso. Você destruiu a vida da nossa mãe e agora está aqui fazendo mais. Carmen, não! Eduardo gritou, mas era tarde demais. O tumulto começou. Maria sentiu pânico. A força da revelação e da dor na cena a deixava tonta. O que mais ela não sabia? Sua vida, uma montanha-russa de segredos e escândalos, ameaçava deslizar para um abismo. E o que poderia ser o final de um ciclo parecia ser o início de algo muito, muito pior. No meio da confusão, ela se virou para Renato, o amigo da mãe. Ele a olhou com um ar de urgência. Maria, você precisa saber a verdade. É sua hora. A história está apenas começando e pode mudar tudo o que você sabe. E ali, cercada de olhares, ela percebeu. Tudo estava prestes a desmoronar. E cada pilar que sustentava sua realidade poderia cair. Qual seria o próximo passo? O que ela descobriria? O passado estava chegando, e com ele, um futuro incerto que poderia mudar para sempre quem ela era. Maria sentiu o coração acelerar. A multidão estava em silêncio, os olhares fixos em Carlos. O peso das palavras dele pendia no ar, e a revelação parecia uma bomba prestes a explodir. Sua mãe não era ninguém comum, Maria. Ela tinha um passado sombrio que nunca te contou. Renato estava ao lado, com o semblante tenso. Você precisa entender, isso é mais profundo do que parece. Eduardo estava em choque, mas o rosto de Carmen estava contorcido de raiva. Chega! Se isso é verdade, você não é mais bem-vinda aqui. Mas o que ela não sabia é que as palavras de Carlos estavam prestes a desencadear algo ainda mais caótico. Um murmúrio percorreu a multidão. As pessoas estavam divididas entre a incredulidade e o desejo de ouvir mais. Ela se meteu em problemas com pessoas perigosas. Carlos continuou, os olhos fixos em Maria, como se a estivesse implorando para entender. Havia segredos que podiam colocar a vida de vocês em risco. Nesse momento, algo sombrio nos olhos de Maria explodiu a insegurança em fúria. O que você quer dizer com isso? Quem eram essas pessoas? O que minha mãe fez? Maria, calma! Eduardo tentou se aproximar, mas ela estava em um ponto sem retorno. O desespero a cegava. Então, em meio ao caos, um grito rasgou o ar. É a polícia! Eles estão vindo! Um carro de polícia apareceu na estrada, sirenes tocando. A tensão aumentou como uma onda, empurrando as pessoas para trás. Carmen, ainda furiosa, gritou para Carlos. Veremos quem você realmente é. E então, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor, Carlos foi cercado. Ele olhou para Maria, seus olhos preenchidos de uma tristeza profunda. Você não sabe o que está em jogo aqui, mas eu tenho que proteger você. Todo esse escândalo começou com um erro que eu cometi, e foi por causa da sua mãe. Um sussurro atravessou a multidão. Um erro? O que ele estava insinuando? Ele puxou uma foto desgastada do bolso e a levantou, o rosto dele em pânico. Ela foi sequestrada. Não foi apenas uma relação. Os perigos começaram desde o seu nascimento, Maria. Guerreiros e traidores ahundavam a sua vida. O impacto das palavras de Carlos ecoou através da multidão, e as pessoas começaram a se afastar dele,
como se estivesse contaminado. Mas uma expressão de choque se apoderou de Maria. O que você está dizendo? Eu sempre ouvi que minha mãe era uma mulher forte que lutou sozinha. Maria se viu em uma tempestade emocional, lutando entre a dor da revelação e o desejo de entender. Carmen, ao fundo, começou a gritar. Se você tivesse sido uma boa filha, nada disso teria acontecido. Você afundou a nossa família. O ar estava pesado. Cada palavra cortava como uma faca. No entanto, antes que Maria pudesse reagir ou buscar consolo em Eduardo, uma nova figura apareceu. Um homem com uma expressão furiosa. Chega de mentiras! O homem era alto e tinha o olhar intenso. Ele se aproximou de Carlos, empurrando-o. Você não tem o direito de falar assim dela! Ele estava enfurecido, mas estranhamente havia algo familiar naquele olhar. Maria estreitou os olhos. Uma sensação estranha a envolvia. Quem é você? Eu sou Daniel, o irmão de Dona Conceição. Ele gritou e o mundo ao redor de Maria desabou. Um irmão? Como assim? Ninguém nunca falou de um irmão. Enquanto as pessoas ao redor começaram a sussurrar e olhar para ela, Maria sentiu a cabeça girar. O que mais havia escondido? E a dor que sentia agora não era apenas pela mãe, mas por toda uma vida que poderia estar cheia de segredos que a desafiavam. O que isso significava para os relacionamentos que construíra? Ela percebeu que todas as amizades, amores e certezas que tinha estavam em risco. E você também não sabe o que ela realmente fez. Daniel continuou, com raiva. O quê? Era aquele segredo que nos matou? O pacto com as sombras que agora voltarão para te encontrar? E assim, o pânico tomou conta. Mas para Maria, era como se um novo mundo estivesse surgindo diante dela. As promessas, os medos e as incertezas agora nadavam num mar de segredos. O silêncio foi interrompido por um grito distante que ecoou como um aviso. Vocês não têm ideia do que estão lidando. Maria mirou para Eduardo, que estava tão perdido quanto ela. A realidade começou a quebrar, e no fundo de sua mente, um único pensamento implorava por resposta. O que mais ela não sabia? A confusão deixava um verdadeiro rastro de perguntas, palavras não ditas e verdades não reveladas pairando no ar. Enquanto Maria tentava encontrar sentido em tudo, ela percebeu que a tempestade estava apenas começando e que as verdades que se aproximavam poderiam mudar tudo o que pensava saber. Maria estava em estado de choque, as palavras de Daniel queimando em sua mente. O novo irmão de Dona Conceição aparecia para complicar ainda mais uma situação já insuportável. Irmão, como assim? Ela sussurrou, o coração batendo descompassado. Olhou para Eduardo, esperando que ele tivesse alguma explicação, mas seu olhar estava perdido, como se ele tentasse lidar com um quebra-cabeça que não fazia sentido. A multidão estava paralisada, dividida entre sentimentos de incredulidade e expectação. O caos completo parecia uma onda prestes a se desfazer, mas a tensão no ar era palpável, como eletricidade. Carlos, ainda cercado, parecia se fortalecer com a atenção. Ela não foi apenas uma mãe. O que ela fez foi para proteger a vocês. Ele insistiu. Cada palavra soava como uma bomba, mas ninguém parecia entender o que estava realmente em jogo. Daniel se aproximou mais, agora de cara vermelha, furioso. Você não a conhece. Ela tinha segredos que a destroçaram. Ele apontou para Maria, os olhos cheios de desespero e emoção. Eu jurava que a tinha protegido ao mantê-la longe de tudo isso. Maria sentiu uma onda de náusea. Protegido de quê?
Conte segredos! O que você está escondendo? Sua voz estava embargada, cada pergunta soando mais urgente que a anterior. Carlos, por um momento, parecia hesitar, mas então ele se endireitou, como se tivesse encontrado coragem em meio ao desespero. Dona Conceição tivesse viva, diria a verdade sobre tudo. Ela estava envolvida com gente que incutiu medo em nossos corações. O que aconteceu naquela noite foi algo que mudaria tudo se você soubesse. Ele olhou diretamente para ela, a intensidade de seu olhar fazendo Maria sentir um frio na espinha. Do lado, Carmen, que sempre havia agido como a defensora da mãe falecida, agora olhava com raiva, mas uma raiva distorcida. Então, a culpa é da Maria. Se não fosse por você, nada disso teria acontecido. O silêncio gélido se instalou novamente. O peso da brutalidade nas palavras de Carmen era claro. Maria se tornou alvo dos sentimentos negativos. Não importava quão absurdas fossem as alegações. E então, em meio ao turbilhão, um grito gritou com uma clareza cortante. É uma armadilha! Você não tem ideia do que está fazendo. Ouvindo isso, todos olharam para trás, onde um homem alto e encapuzado se destacou na multidão. A tensão cresceu e o coração de Maria disparou. Quem era ele? O que ele tinha a ver com tudo isso? Vocês não sabem quem está por trás de tudo isso. É perigoso! Saia da cidade! Ele gritou mais alto, e as pessoas na multidão começaram a murmurar, claramente assustadas. Dona Conceição não era apenas uma simples mulher. Ela conhecia segredos de poder e traição. O jogo só começou, e agora vocês estão no meio disso. Carlos, furioso e confuso, deu um passo para o homem. Você não faz parte da nossa história. Saia daqui! Mas o homem já estava em movimento, fechando a distância. A história de vocês ainda não foi contada. O que vier a seguir mudará tudo. Maria sentiu seu estômago revirar. Ela queria entender o que isso significava. Antes que pudesse processar, o homem encapuzado levantou a mão e fez um gesto amplo. O vento parecia mudar e, em seguida, um barulho súbito fez a multidão estremecer. Um vidro quebrou em um dos quartos da casa próxima. O barulho foi como um sinal de alerta. O caos irrompeu. As pessoas começaram a correr, empurrando-se, gritando e desesperadas. E Maria sentiu que o chão se movia sob os pés. Eduardo a segurou. Mas sua expressão estava de puro pânico. Maria, precisamos sair daqui! Ele gritou. Mas antes que ela pudesse reagir, uma explosão de luz e fumaça estourou exatamente onde estava Carlos. O homem encapuzado desapareceu entre a multidão e a visão de todos se perdeu em meio ao caos, fumaça e gritos. Maria ficou paralisada, os olhos arregalados. O que estava acontecendo? O que isso significava para ela, para Eduardo e para todo o mistério que sua vida se tornara? No fundo, algo dentro dela se formava, uma certeza de que tudo estava prestes a mudar. E enquanto o desespero tomava conta, ela percebeu. A revelação final estava se aproximando, com cada batida do coração. A luta pela verdade, a busca por seus próprios segredos. Tudo isso estava apenas começando. E mais do que nunca, ela precisava encontrar respostas. Maria estava paralisada, o calor da fumaça a envolvendo, enquanto a multidão se dispersava em desespero. Eduardo segurou sua mão, seu olhar refletindo o mesmo medo que ela sentia. Temos que sair daqui! A urgência em sua voz a puxou de volta à realidade. Eles não podiam ficar.
Mas seu corpo estava pesado como chumbo. O que mais poderia acontecer? No meio do pânico, Carlos começou a gritar. Você não sabem o que está em jogo. A verdade sobre Dona Conceição vai destruir tudo. As palavras dele reverberavam como ecos. Protejam-se! Ele olhou para Maria, como se a estivesse avisando de algo que ela não entendia. O caos crescia e a fumaça estava se espalhando. Era um verdadeiro pesadelo. Carmen, ainda em choque com a revelação sobre o amante da mãe, agora se virava contra Maria como um furacão. É tudo culpa sua! Você trouxe isso para nós! Sua voz cortava o ar e Maria sentiu o nó na garganta se apertar mais. Neste momento, do nada, uma voz estrondosa ecoou por cima de tudo. Parem todas as suas discussões! A verdade vai sair! Um homem, vestido de terno escuro, apareceu na entrada da cena. Sua figura imponente absorvendo toda a atenção. Ele tinha ar de autoridade. É hora de resolver isso de uma vez por todas. Maria o reconheceu. Era o delegado da cidade, o homem que sempre tinha visto em fotos na parede da delegacia, mas nunca tinha cruzado palavras com ele. O delegado Fraga havia se tornado a figura central da confusão. Você sabe o que aconteceu naquela noite, não sabe, Maria? Ele apontou para ela como se acusasse de algo. Suas raízes são mais profundas do que acredita. Uma onda de confusão a atingiu. O que ele estava insinuando? O coração dela acelerava. Do que você está falando? Pai, mãe, segredos. Tudo girava em sua mente. Se você soubesse quem realmente era Dona Conceição, não estaria aqui. Ele respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Ela estava envolvida com coisas que vão além do que você imagina. E o legado dela não é algo que você pode simplesmente ignorar. Maria olhou para Eduardo, seu olhar implorando por respostas. O que ele sabe? O que mais pode ser verdade? O pânico se transformou em desespero. Ela queria gritar, mas as palavras foram envolvidas pelo caos contínuo ao seu redor. A multidão murmurava, expressões de apreensão e medo se espalhando, o clima pesando como uma tempestade iminente. O delegado caminhou em direção a Carlos, que parecia perdido. Você sabe que está em perigo. O que Dona Conceição deixou atrás dela não é apenas passado. Agora eles estão procurando por você. Ao pronunciar essas palavras, um silêncio mortal caiu sobre todos. O olhar de Carlos se alargou. Procurando por mim? Por quê? Maria sentiu um frio na espinha. O que toda essa revelação significava? Havia algo mais, um mistério que ainda não tinha sido revelado. O silêncio foi interrompido por um barulho alto vindo de trás. Uma porta se abriu bruscamente e uma figura feminina apareceu, ofegante e desesperada. Não posso deixar vocês fazerem isso! A verdade precisa ser protegida! Era uma mulher que Maria nunca viu antes, mas algo em sua voz parecia familiar, quase maternal. Mãe? Ela sussurrou, mas a mulher não deu ouvidos. Vocês não entendem. O que aconteceu com Dona Conceição é apenas a ponta do iceberg. Ela gritou e todos a encararam, a tensão carregada no ar. O olhar de Maria se fixou nela, um misto de reconhecimento e confusão. A mulher continuou a falar, seus olhos cheios de emissão. Ela fez o que fez para proteger vocês. A família Bella. O que está por vir vai destruir tudo.
Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais ela não sabia sobre a mãe? E a mulher? Quem era? Os laços de sangue e segredos começaram a se entrelaçar, e uma única pergunta assaltava sua mente. Qual era a verdadeira história dela? A atmosfera ficou insuportavelmente pesada, e ela percebeu que as fronteiras entre passado e presente estavam prestes a se desfazer. Uma reviravolta em sua vida estava se desenrolando bem diante dela. E antes que pudesse digerir tudo, a mulher levantou a mão e proclamou: chegou a hora de enfrentar a verdade. Então, tudo ficou em silêncio. O tipo de silêncio que prenuncia uma tempestade. Maria percebeu que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas quem estaria preparado para o que viria a seguir? Maria estava paralisada, o calor da fumaça a envolvendo, enquanto a multidão se dispersava em desespero. Eduardo segurou sua mão, seu olhar refletindo o mesmo medo que ela sentia. Temos que sair daqui. A urgência em sua voz a puxou de volta à realidade. Eles não podiam ficar, mas seu corpo estava pesado como chumbo. O que mais poderia acontecer? No meio do pânico, Carlos começou a gritar: vocês não sabem o que está em jogo. A verdade sobre Dona Conceição vai destruir tudo. Suas palavras reverberavam como ecos. Protejam-se! Ele olhou para Maria, o aviso em seus olhos a fazendo tremer. O caos crescia ao redor deles, cada grito e cada movimento aumentando o medo. Carmen, ainda furiosa com a revelação do amante da mãe, agora se virava contra Maria como um furacão. É tudo culpa sua. Você trouxe isso para nós. Sua voz cortava o ar e Maria sentiu o nó na garganta se apertar mais. Ela estava no meio de uma tempestade e Carmen parecia a própria tempestade. Neste momento, do nada, uma voz estrondosa ecoou por cima de tudo. Parem todas as suas discussões. A verdade vai sair. Um homem, vestido de terno escuro, apareceu na entrada da cena, sua figura imponente absorvendo toda a atenção. Era o delegado da cidade, o homem que sempre tinha visto em fotos na parede da delegacia, mas nunca tinha cruzado palavras com ele. O delegado Fraga havia se tornado a figura central da confusão. Você sabe o que aconteceu naquela noite, não sabe, Maria? Ele apontou para ela, como se a acusasse de algo. Maria sentiu seu coração acelerar. Do que você está falando? Pai, mãe, segredos, tudo girava em sua mente. Se você soubesse quem realmente era Dona Conceição, não estaria aqui, ele respondeu, com um sorriso que não alcançava os olhos. Ela estava envolvida com coisas que vão além do que você imagina. E o legado dela não é algo que você pode simplesmente ignorar. A mulher que havia gritado antes, agora se aproximou e interrompeu. Não escute ele, Maria. Ele está aqui para apagar a verdade. As palavras da mulher cortaram o ar e a tensão aumentou. A raiva do delegado era palpável. Cale-se! Você é uma intrusa nessa história! Nesse momento, a mulher olhou fixamente para Maria, seu olhar cheio de uma intensidade que a fez estremecer. A verdade sobre sua mãe é sobre você também, Maria. As palavras dela estavam carregadas de um peso que parecia ignorar a fumaça e o caos ao redor. Maria piscou, confusa. Como assim? O que mais poderia haver? Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, continuou a mulher, mas foi interrompida por um barulho. A multidão começou a se agitar mais, e então, como se a cena tivesse sido preparada, um tiro foi disparado. O som ecoou pelo ar,
E tudo ficou em silêncio repentinamente. Maria sentiu a adrenalina correr por suas veias. O filme do que estava acontecendo se desenrolava de maneira confusa. Do que se trata tudo isso? As pessoas gritaram, mas ela estava congelada, o olhar fixo na mulher, que com uma máscara de choque começou a derrubar lágrimas. É tarde demais! Eles estão aqui! A mulher gritou desesperada. O desespero dela fez o coração de Maria acelerar. Maria, você precisa saber a verdade. Você precisa saber quem realmente é sua mãe. Esta confusão estava antes de uma guerra que se estabelecia. O que deveria ser um momento de verdade se tornava um mar de segredos. Naquele instante, a relação entre as pessoas presentes começou a desmoronar. O vínculo que parecia ser frágil e fragmentado estava agora prestes a se romper. Eles não vão parar até que todos nós caiamos. A mulher olhou diretamente nos olhos de Maria e, naquele momento, algo se quebrou. Eduardo pegou a mão dela, a expressão dele misturada entre o medo e a determinação. Nós vamos descobrir a verdade juntos, Maria. E naquele instante, o mundo dela virou de cabeça para baixo. Foi como se puxassem o tapete sob seus pés. Maria sentiu uma explosão de emoções. Ela tinha que descobrir o que realmente significava tudo aquilo, e o que a verdade revelaria sobre ela e sobre sua mãe. Antes que pudesse formular uma resposta, o caos retomou. Gritos por segurança e pânico ecoaram ao redor dela. E entre eles, algo profundo dentro dela gritava. A verdade estava pela metade, e o pavor do que estava por vir a pressionava. O tiroteio parecia ser apenas a primeira onda em uma tempestade maior, uma onda do destino prestes a incendiar tudo. O que mais estaria por vir? E quem realmente era Dona Conceição diante de tudo isso? Cada segundo era mais precioso que o anterior, e as respostas que Maria precisava encontrar poderiam mudar sua vida para sempre. Maria estava paralisada, cercada por uma confusão que parecia sufocá-la. As palavras da mulher reverberavam em sua mente como um eco sem fim. A vida dela havia se transformado em um pesadelo. Eduardo estava ao seu lado, a mão segurando a dela com firmeza. O desespero estava estampado em seu rosto. Precisamos sair agora! Ele sussurrou com urgência. Mas antes que pudessem se mover, outra explosão ecoou ao longe e a multidão recuou em pânico. O som não era de armas, mas algo mais profundo, como uma onda de choque. O que foi isso? Maria olhou para Eduardo, o coração acelerado. Sua mente estava em tumulto, tentando processar o que estava acontecendo, quando, de repente, o homem encapuzado apareceu novamente, agora mais perto. O olhar dele fixou-se em Maria, carregado de uma intensidade que fazia o estômago dela girar. Vocês devem ouvir o que eu tenho a dizer. É vital! Ele gesticulou freneticamente, mas ninguém parecia prestar atenção. O pânico estava tomando conta, e a multidão agora falava em ecos aterrorizados. Então, a mulher misteriosa, próxima a eles, gritou: Maria, não pode ser! O que ele está dizendo? Não pode ser verdade! E em meio a toda a confusão, algo mudou no olhar de Carlos. Ele encarou o homem encapuzado e, numa voz cheia de desespero, disse: Ele não pode estar aqui! Eu fiz isso por você! As palavras lhe saíram como um sussurro desesperado, mas ecoaram em meio ao silêncio tensamente carregado. Carlos, o quê? Maria questionou, com a confusão tomando conta. A conexão entre os dois parecia tão intensa que a agitação ao redor pareceu diminuir. Tudo o que ela desejava era entender.
O homem encapuzado se aproximou de Carlos. E a sensação de tensão aumentou como um fio esticando, prestes a romper. E foi então que a verdade se desdobrou diante dela. O que Dona Conceição fez foi para proteger você. E agora você deve saber. Eu sou... O homem encapuzado hesitou antes de continuar, o olhar dele fixo em Maria. Eu sou seu pai! O mundo girou sob seus pés. Maria sentiu como se a terra tivesse desmoronado. A revelação a atingiu como um raio em dia ensolarado. Seu pai? Um homem que ela nunca conheceu? Os murmúrios da multidão agora eram como um murmúrio distante, como se estivesse em outro universo. Eduardo a fitava. A confusão em seus olhos foi trocada por uma centelha de entendimento. Isso não pode ser. Verdade? Carmen gritou, as emoções tomando conta dela. Você está dizendo que ele é o responsável por tudo? Não, eu não queria que fosse assim. O homem encapuzado defendeu-se. Sua mãe, ela me escondeu para te proteger. As pessoas que estavam por trás disso não podem saber da verdade. Ele respirou com dificuldade, o medo evidente em seu rosto, enquanto seus olhos imploravam por compreensão. Uma onda de perguntas inundou a mente de Maria. As palavras dele pareciam ecoar, mas não faziam sentido. Por que sua mãe a havia mantido longe do pai? O que havia acontecido naquela noite fatídica? Uma nova camada de pânico e dor se instalou no fundo do seu estômago. Se você é meu pai, por que não? Ele comigo? O que aconteceu com a nossa família? Ele estava prestes a responder quando, de repente, um grito ecoou através da confusão. Fujam! Eles estão chegando! As pessoas começaram a correr em pânico enquanto o caos aumentava. O que ele quis dizer com eles? Maria olhou para Eduardo, que segurava sua mão com força. O fim estava só começando. O que era aquela história? A verdade estava prestes a se revelar. Mas havia tantos segredos queimando sob a superfície, ameaçando explodir. A multidão se dispersava e Maria foi puxada na direção oposta. O que estava acontecendo? E mais importante, o que mais ela não sabia? O passado cobria sua vida com sombras, e agora aquelas sombras estavam prontas para se manifestar em luz e dor. A única certeza que tinha era que todo o seu mundo poderia desmoronar a qualquer momento. O que mais ela estava prestes a descobrir? O terror e a expectativa surgiram, e a única coisa que Maria sabia era que ainda não havia terminado. Maria estava paralisada, cercada por uma confusão que parecia sufocá-la. As palavras da mulher reverberavam em sua mente como um eco sem fim. A vida dela havia se transformado em um pesadelo. Eduardo estava ao seu lado, a mão segurando a dela com firmeza. O desespero estava estampado em seu rosto. Precisamos sair agora! Ele sussurrou com urgência. Mas antes que pudessem se mover, outra explosão ecoou ao longe, e a multidão recuou em pânico. O som não era de armas, mas algo mais profundo, como uma onda de choque. O que foi isso? Maria olhou para Eduardo, o coração acelerado. Sua mente estava em tumulto, tentando processar o que estava acontecendo, quando de repente o homem encapuzado apareceu novamente, agora mais perto. O olhar dele fixou-se em Maria, carregado de uma intensidade que fazia o estômago dela girar. Vocês devem ouvir o que eu tenho a dizer. É vital. Ele gesticulou freneticamente, mas ninguém parecia prestar atenção.
O pânico estava tomando conta, e a multidão agora falava em ecos aterrorizados. Então a mulher misteriosa, próxima a eles, gritou: Maria, não pode ser! O que ele está dizendo? Não pode ser verdade! E em meio a toda a confusão, algo mudou no olhar de Carlos. Ele encarou o homem encapuzado e, numa voz cheia de desespero, disse: Ele não pode estar aqui! Eu fiz isso por você! As palavras lhe saíram como um sussurro desesperado, mas ecoaram em meio ao silêncio tensamente carregado. Carlos, o quê? Maria questionou, com a confusão tomando conta. A conexão entre os dois parecia tão intensa que a agitação ao redor parecia diminuir. Tudo o que ela desejava era entender. O homem encapuzado se aproximou de Carlos e a sensação de tensão aumentou como um fio esticando prestes a romper. E foi então que a verdade se desdobrou diante dela. O que Dona Conceição fez foi para proteger você. E agora você deve saber: eu sou o homem encapuzado. Hesitou antes de continuar, o olhar dele fixo em Maria. Eu sou seu pai. O mundo girou sob seus pés. Maria sentiu como se a terra tivesse desmoronado. A revelação a atingiu como um raio em dia ensolarado. Seu pai? Um homem que ela nunca conheceu? Os murmúrios da multidão agora eram como um murmúrio distante, como se estivesse em outro universo. Eduardo a fitava. A confusão em seus olhos foi trocada por uma centelha de entendimento. Isso não pode ser verdade! Carmen gritou, as emoções tomando conta dela. Você está dizendo que ele é o responsável por tudo? Não! Eu não queria que fosse assim! O homem encapuzado defendeu-se. Sua mãe, ela me escondeu para te proteger. As pessoas que estavam por trás disso não podem saber da verdade! Ele respirou com dificuldade, o medo evidente em seu rosto, enquanto seus olhos imploravam por compreensão. Uma onda de perguntas inundou a mente de Maria. As palavras dele pareciam ecoar, mas não faziam sentido. Por que sua mãe a havia mantido longe do pai? O que havia acontecido naquela noite fatídica? Uma nova camada de pânico e dor se instalou no fundo do seu estômago. Se você é meu pai, por que não esteve comigo? O que aconteceu com a nossa família? Ele estava prestes a responder quando, de repente, um grito ecoou através da confusão. Fujam! Eles estão chegando! As pessoas começaram a correr em pânico enquanto o caos aumentava. O que ele quis? Dizer com eles. Maria olhou para Eduardo, que segurava sua mão com força. O fim estava só começando. O que era aquela história? A verdade estava prestes a se revelar. Mas havia tantos segredos queimando sob a superfície, ameaçando explodir. A multidão se dispersava e Maria foi puxada na direção oposta. O que estava acontecendo? E mais importante, o que mais ela não sabia? O passado cobria sua vida com sombras. E agora aquelas sombras estavam prontas para se manifestar em luz e dor. A única certeza que tinha era que todo o seu mundo poderia desmoronar a qualquer momento. E foi nesse instante, no meio do caos, que um novo personagem entrou na cena. Um homem de aparência séria, completamente vestido de... Beto avançou em direção ao homem encapuzado. Chega de brincadeira! Ele gritou, a voz firme e autoritária. Todos pararam. O novo homem parecia conhecer o caos e, sem hesitar, puxou algo do bolso. Maria arregalou os olhos. Era uma arma!
Não, não faça isso! Carlos gritou, mas o homem não mudou de atitude. O que estava acontecendo? O que ele queria? Maria sentiu o coração despedaçar e, um movimento súbito, o homem disparou. O tempo pareceu parar. O som do tiro ecoou e tudo ficou em silêncio. Maria prendeu a respiração, seu olhar fixo no homem encapuzado, que caiu no chão enquanto a multidão estourava em gritos de pânico. O chão parecia tremer sob seus pés. Eduardo a puxou para perto, mas tudo o que Maria conseguia ver era o corpo do homem caindo, a vida escorrendo dele, como se estivesse sendo drenado em um mar de segredos e mentiras. A cena explodiu em confusão, as pessoas se esvaindo, e Maria ficou paralisada. O que isso significava? O homem que afirmava ser seu pai estava agora no chão. Quem mais estava em perigo? O que aconteceria com ela? As respostas eram uma tormenta, um turbilhão que apenas começava a se formar. O homem que disparou olhou para Maria, e seu olhar era frio como fogo. Agora você não sabe mais em quem confiar, não é, Maria? A voz dele era como um golpe. A multidão voltou a se agitar, mas em sua mente um peso se instalava. E neste instante, o que deveria ser um momento de revelação transformou-se em um pesadelo maior. O que mais havia por trás da verdade? O que a vida de Maria realmente significava agora? As sombras caíam sobre ela, e a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a desmoronar. E ela estava no centro disso tudo. Maria ficou paralisada. A cena à sua frente era um verdadeiro pesadelo. O homem caído ao chão, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. Todo mundo gritou. A multidão entrava em caos e ela lutou para entender. Eduardo a puxou para junto dele, a mão dele apertando a dela como se fossem a única âncora em meio à tempestade. Vamos, Maria, precisamos sair! A voz dele era um sussurro, mas a urgência era clara. No entanto, antes que conseguissem se mover, a mulher que havia gritado antes, com um semblante de desespero, olhou para Maria com os olhos cheios de lágrimas. Maria, você precisa saber a verdade. Tudo o que sua mãe fez foi por amor. As palavras dela eram como uma bolha prestes a estourar, cheia de segredos e dores. Cala a boca! Você não sabe de nada! Carmen se virou para a mulher, a raiva fervendo em suas veias. A tensão estava a mil. O corpo de Carlos estava estirado e o ar parecia pesado. Maria sentiu um aperto no peito. O que realmente aconteceu? O medo pegava a todos pela garganta. Antes que pudesse responder, o delegado Fraga passou por eles, instruindo a crowd a se dispersar. Vocês precisam sair. Isso está longe de acabar. A voz dele estava carregada de autoridade e medo. A multidão começou a correr, mas Maria estava paralisada. Como podia fugir quando tantas perguntas martelavam em sua cabeça como pregos em uma tábua? Foi então que o homem encapuzado, instantes antes um mensageiro de incertezas, se levantou, olhos fervendo de determinação. Encarou Maria diretamente e disse: Você precisa escolher, Maria. Fitar a verdade ou ficar presa nas mentiras. Você é mais forte do que imagina. As palavras ecoaram, um chamado à coragem, mas o medo ainda a dominava. Você não entende, Maria gritou, a voz tremendo. Como posso confiar em você? Em ninguém aqui? A briga interna dela rasgava, cada emoção a puxando em direções opostas. Mas Eduardo finalmente quebrou o silêncio. Maria, não podemos nos perder nas dúvidas.
Precisamos ir embora e depois descobrir isso juntos. Ele olhou nos olhos dela e por um breve instante o pânico foi eclipsado por uma centelha de esperança. Maré de emoções. Ela sentiu a força da conexão entre eles abrindo uma porta. E nesse momento de clareza, ela se virou para todos, especialmente para a mulher que gritou: "Se a verdade for uma sombra, vou iluminar cada canto. Não vou mais viver com medo." As palavras dela reverberaram, rompendo a tensão. O homem que disparou, agora cercado por comentários e murmúrios, olhou para ela, desafiador. Não pense que sua determinação vai mudar o que está por vir. Mas a segurança na voz da Maria era como uma lâmpada acesa em uma sala escura. Ainda bem que estou aqui para descobrir. Ela sorriu, mesmo que os olhos estivessem marejados. Com a mão trêmula, Maria apertou a de Eduardo. E juntos saíram da confusão, em direção à saída, com as pessoas se movendo apressadamente ao redor. No fundo, um misto de dúvida e esperança se formava. Mas ela sabia que o caminho à frente ainda estava recheado de inimigos não revelados e verdades a descobrirem. O mundo girava ao seu redor, mas naquele momento ela havia feito uma escolha. As perguntas que ainda restavam, as verdades que se escondiam nas sombras. Tudo isso formava o lançamento da nova vida que começaria para ela. Enquanto se afastavam do caos, uma coisa era clara: a jornada estava apenas começando. Antes de encerrar, preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal, porque as próximas histórias estão prontas para te surpreender. Esmague o botão de like agora, para dar aquele gás no algoritmo. E não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse sinal. Depois disso, compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não espere nem mais um segundo para fazer tudo isso. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora.